para estar conosco, nos fazer companhia nessa quarta-feira, 6 de março de 24, nós temos o diretor fundador da Scott Consultoria, o Sr. Alcides Torres. Seu Alcides, é sempre um prazer receber o senhor. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer recebê-lo. Bom dia a todos. Bom dia. Seu Alcides, como é que o senhor está avaliando esse início de 2024? Nós falamos no final de 23, foi a última vez que eu especificamente falei com o senhor já fazia um alerta. 2024 vai ser um ano para respirar um pouco melhor, mas terá desafio, né? Não vai ser tranquilo, né? Vai ter pedra no caminho e a gente vai ter que desviar. Está se confirmando esse cenário, seu Alcides? É isso aí mesmo. Tá nesse primeiro bimestre, né, a gente está começando agora o último mês do primeiro trimestre. A gente teve um mercado estável, tá? É claro que não com preços exuberantes, como aconteceu lá em 2020 e 2021, mas também não tão ruins como aconteceu em 2022, tá? Então, está se confirmando o que o mercado previa, digamos assim. E agora uma correção, né? Está muito bom o mercado para quem está compondo o rebanho. A cotação do bezerro está num preço razoável. Quem faz crias, novilhas também estão com preços convidativos. O custo de produção caiu, o preço dos alimentos caiu. Então, na verdade, ficou realmente mais hostil para o invernista, para o terminador, em questão da cotação da arroba do boi gordo, mas para quem está compondo o rebanho, agora é o momento de preparar o rebanho para o ciclo de alta que deve acontecer em 2025, 2026. Agora, seu Alcides, para o pecuarista que está fazendo essa recomposição do rebanho, esse atual momento ali, né, positivo para o bezerro, para a recria, acaba sendo um problema, acaba sendo um problema não, né, mas um desafio também na hora de fechar os seus custos? É, hoje fechar o custo com o preço dos bovinos para reposição está mais fácil, tá? Está muito ruim para o criador, né? Então, essa é o drama e a gente sabe que 90% dos pecuaristas brasileiros são criadores. É por isso que tá esse clima sorumbático, tá? Essa coisa ruim aí. Mas vamos dizer que 2024 está mais fácil fechar as contas do que em 2023. Seu Alcides, nós teremos ao longo desse primeiro semestre uma oferta de animais talvez maior ou talvez um pouquinho mais expressiva, porque alguns acreditam que já tenha havido, né, uma antecipação de oferta em janeiro, com o apoio ali da suplementação. Já tem outra parcela do mercado que acha que essa antecipação não veio, né, e essa oferta não vai ficar pronta até o final da safra. Como é que o senhor avalia a oferta de animais ao longo desse primeiro semestre de 2024? Olha, a sobreoferta mesmo aconteceu ano passado, né? Tanto é que a gente teve o pior preço dos últimos 30 anos em 2023. Foi uma oferta tão grande que o mercado interno não teve como absorver isso e a gente bateu um recorde de exportação, tá? Esse ano, eu não acredito que tenha tido um adiantamento de oferta em janeiro, como você disse. Eu acho que o pecuarista está vendendo paulatinamente, né? Quer dizer, a grande oferta já passou. A gente deve ter essa oferta constante até abril, maio. Aí você tem uma oferta concentrada aí na boca da seca e depois você tem o segundo semestre de entre safra, daí os preços devem ficar mais resistentes, digamos assim, tá? O grande problema é que, apesar do nível de desemprego ter diminuído, o poder de compra ainda está bastante prejudicado, tanto é que no supermercado a gente está assistindo um fenômeno de reduflação. Não é? O que é reduflação? Reduflação é a diminuição das embalagens para não subir o preço nominal, mas na verdade o preço está subindo, tá? E a gente vê isso em vários produtos. Enquanto isso estiver acontecendo, então você está num cenário de consumo difícil.
A gente está recebendo aqui algumas perguntas, seu Alcides, e a primeira delas é se o aumento no descarte de fêmeas vai continuar nesses próximos meses e se o senhor imagina que isso tem um ponto importante ali de influência nos preços da arroba. Bom, o que determina o preço da arroba do boi gordo é a vaca, tá? As matrizes. Se eu aumento a oferta de matrizes porque caiu o preço do bezerro, então a cotação da arroba cai. Sim, eu acredito que esse ano a gente ainda tenha um descarte de fêmeas expressivos, não tanto quanto aconteceu ano passado, que foi medonho, né, digamos assim. E a gente tem, dentro dessa perspectiva, eh, a gente tem as sazonalidades dentro do ano. Então, terminando a estação de monta, também a gente tem uma sobreoferta de fêmeas, fêmeas vazias, novilhas que não emprenharam, agora também nesse primeiro quadrimestre. Tá, a gente tem uma outra pergunta, aí essa já é a pergunta de US$ 1 milhão, né, seu Alcides? Se o segundo semestre pode ter preços melhores para a arroba do boi gordo e se podemos ter uma menor oferta por conta de um desestímulo no confinamento. O senhor acha que já dá para a gente entender como serão os preços do boi gordo no segundo semestre desse ano? Bom, vou só fazer uma ressalva antes de responder. Todas Pois essas não. análises de mercado, elas valem para hoje, tá, gente? Vale para o contexto vigente. As coisas podem mudar, então você tem que continuar regularmente se informando através desse programa, por exemplo, tá? Eu acredito em preços melhores, mais firmes no segundo semestre. Eu não acredito em desestímulo no confinamento, ao contrário, eu estou achando que a cada ano a gente tem uma parcela maior de confinadores. O que muda é o perfil do confinador, tá? A gente tem cada vez mais prestadores de serviço, boitéis, em detrimento do confinador puro. Por quê? Porque a economia de escala torna muito mais barata a arroba produzida num boitel do que eu lá com as minhas 500 cabeças, 100 cabeças, 2.000 cabeças, tá? E aí o pecuarista faz conta, ele acha que ele faz a recria toda e termina num boitel, tá? Então, dentro do universo de pecuária intensiva, a gente está assistindo uma mudança no perfil dos confinadores. Mas segundo semestre, eu acredito em preços melhores. Seu Cides, como é que o senhor está avaliando a condição da demanda? Tanto a nossa demanda para exportação quanto a nossa demanda interna, porque também no ano passado nós tínhamos ali uma preocupação com o preço da carne bovina no mercado internacional, né? O preço da carne bovina brasileira no mercado internacional. Como é que o senhor está avaliando esse preço e as nossas demandas, tanto para exportação, também puxando um pouquinho do gancho para a interna, para a gente fazer esse contraponto em relação à oferta? Olha, com relação à exportação, se a gente considerar o desempenho de janeiro e fevereiro, tá? A gente deve ter um belo desempenho também em 2024, tá? Então nós vamos ter 2022, 2023, 2024 com esse canal de escoamento da produção ativo, tá? Com relação ao preço da carne no mercado internacional, vamos dizer assim, a China compra 60% do que a gente exporta, tá? Então, o preço que a China pagava é muito importante. Esse preço caiu, tá? Então, hoje a gente tá rolando no mercado aí entre 4,5 $4.700 por tonelada. O que seria o preço de mercado, digamos assim. Estava a 7.500 dólares, tá? É claro que isso não, era insustentável num longo período, tá? São todas consequências ainda da pandemia. E com relação ao mercado interno, então hoje a exportação é importante para a pecuária brasileira, tá? No século passado, lá antes da gente entrar nos anos 2000, a exportação de carne no Brasil era uma fraçãozinha, lá, a gente era marginal nesse mercado. Hoje não. Hoje nós somos os maiores exportadores de carne do mundo, tá? E com relação ao mercado interno, tudo depende do poder aquisitivo da população, dinheiro na mão, tá? E é claro, quando você tem mais dinheiro, você consome carne bovina. O prato típico no Brasil é o churrasco, não é a pizza, não é a macarronada, não é a feijoada, é o churrasco. E você dando poder de compra
para a população, aumenta o consumo. E aí você entra, aí a briga muda de papo, né? O papo é a paridade. E se o mercado interno estiver pagando mais do que o mercado externo, é claro que a carne vai ser direcionada para o mercado interno. Seu Alcides, como é que está, diante disso, o senhor falou sobre sermos um dos maiores exportadores do mundo, como é que está a nossa competitividade em relação aos nossos principais concorrentes? A gente está num bom momento de competitividade? Olha, o Brasil é extremamente competitivo nessa área. O fazendeiro brasileiro é competente, a indústria frigorífica é competente, o nosso vaqueiro sabe o que faz. Nós somos peritos em produzir nos trópicos, né? Entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, né? A gente produz muito bem. A nossa carne tem uma vida de prateleira muito boa, a nossa tecnologia de alimentação é líder, né? É referência global. E você tem outros fatores que nos ajudam ainda, né? Por exemplo, você tem lá a carne norte-americana, que é um grande concorrente do Brasil, lá eles estão no ciclo de alta de preço. Então, a nossa carne, comparativamente, está muito mais atraente do que a carne norte-americana. Por que que o preço está caro lá? Por que que o preço está alto, né? Caro e baixo é relativo. Porque eles abateram muitas fêmeas, né? Como nós estamos fazendo agora. Certo. Então, nesse ciclo, o preço sobe. Tanto é que México e Canadá, que fazem parte do NAFTA, abriram também, habilitaram mais plantas no Brasil para exportar para eles, porque eles estão exportando bovinos para os Estados Unidos para ser abatido lá, tá? Enfim, você tem a própria conjuntura nacional que favorece a competitividade comercial da carne brasileira e também nos nossos concorrentes vivem em ciclo de alta. Seu Alcides, tem uma pergunta aqui para o senhor que eu vou emendar já com uma outra perspectiva que eu gostaria de ouvir na sua análise, que é do Alberto Tesmer. Ele diz o seguinte: por gentileza, perguntar ao Alcides se essa nova leva de certificação de novos frigoríficos habilitados para a China podem ajudar a recuperação da arroba do boi no mercado. E mais do que isso, ontem a Frente Parlamentar da Agropecuária anunciou aquele acordo do Mercosul, primeiro acordo do Mercosul com a Ásia, né, Brasil e Singapura. Como é que o senhor avalia também esse acordo e se isso pode alavancar ainda mais as nossas exportações de proteínas? Bom, vamos lá. Boa pergunta, hein? A conquista de qualquer mercado é sempre positiva, tá? Considerando que o Brasil é um novato nessa área, tá? Nós ainda apanhamos para valer dos europeus e apanhamos para valer da China, apanhamos para valer dos Estados Unidos, tá? Então, quer dizer, a cada mercado conquistado é sempre um fator positivo. Com relação à China e o Salvador, que abriram o mercado para gelatina brasileira, etc., são mercados menor em volume de dinheiro, né? A gente está falando lá de milhões de dólares, e quando a gente fala de carne, a gente fala de bilhões de dólares, né? Mas é sempre bom. Singapura, por exemplo, é uma cidade-estado, é uma referência na Ásia, e se a gente conquista aquele mercado, a gente traduz para o restante dos países que o nosso sistema sanitário é competente, que nós somos parceiros confiáveis, que a gente entrega o que a gente vende. Então a notícia é muito boa, tá? E com relação à habilitação de mais frigoríficos para a China, você cria vantagens para a produção, para o pecuarista, porque ele também pode receber pelo boi China. A contrapartida, porque tudo tem um contraponto, não é? É que quanto mais plantas são habilitadas para exportar, aumenta a oferta também de boi com as características da China, que é um bovinos com até 30 meses de idade, e aí o preço cai, tá? Então é bom por um lado e ruim do outro. E na vida, não é, gente? A gente sempre tem esses dois fatores em tudo que a gente faz, o lado bom e o lado ruim. É verdade. Seu Alcides, para a gente finalizar, eu queria ouvir do senhor como é que o senhor está trabalhando aí com um range, né, um intervalo de preços. A gente tem visto as cotações na B3 ali na casa de 225 a 230 reais por arroba nos contratos principais, ali os primeiros, os mais negociados, e, claro, diante desses intervalos e do que a gente observa, claro,
versus, né, o mercado físico, como é que a gente orienta o pecuarista para passar por esse momento ali nas suas decisões de mercado? Olha, eu não vou arriscar um preço porque o mercado. Essa é outra característica que mudou, tá, no Brasil. O mercado pecuário ficou muito volátil, tá? A bolsa, né, a B3, a gente tem que usar para fazer seguro de preço, tá? O pecuarista não é um especulador, tá? E a hora que ele se mete, porque quando você vai ver o perfil na B3, você tem lá mercado financeiro, pessoas jurídicas, a maioria são frigoríficos, então você está entrando numa seara perigosa. Se eu for trabalhar na B3, eu trabalharia com o mercado de opções, tá? Onde é uma espécie de seguro de preço, isso acho que é muito mais viável para o perfil do pecuarista que eu estou imaginando aqui, tá? Mas a bolsa tem que ser usada como seguro de preço. E para fazer seguro de preço na bolsa, eu preciso saber o custo, e esse é o grande problema ainda na pecuária brasileira, tá? É muito difícil na pecuária você determinar o custo de produção da arroba. Eu tendo esse custo bem calculado, aí eu posso entrar vendendo ou comprando e garantir uma renda e fugir do risco, tá? Existem outras ferramentas para fazer isso, mas em função da baixa liquidez na bolsa, eu prefiro acompanhar o mercado para estabelecer a minha estratégia e não a B3 com o nível de liquidez que ela tem hoje. Excelente. Seu Alcides Torres, quero muito agradecer. Infelizmente, no Bom Dia Agronegócio, o nosso tempo é um pouquinho mais ajustado, mas claro, né, o senhor otimiza o tempo. Então, muito obrigada pelas informações. É sempre um prazer estar com o senhor, sempre aprendendo, né? Sempre boas aulas para quem nos acompanha por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, excelente seu trabalho, viu? E boa saúde para todos e bons negócios. Muito obrigada, seu Alcides, para o senhor também. Que seja um restinho de semana bastante próspero, de muito trabalho e de muita saúde. Até a próxima, um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.